agora iniciar falando a respeito das referências, ou seja, os documentos, como eles devem ser efetivamente referenciados na elaboração do seu trabalho. Vamos continuar seguindo o nosso Manual de Normalização Bibliográfica para Trabalhos Científicos, construído pela equipe de bibliotecários da UEPG. Bom, a parte de referências é extremamente importante que seja feita dentro dos padrões. E a gente vai conseguir ver, ao longo dos exemplos que eu vou destacar para vocês, os diversos tipos de documentos que podem e devem ser referenciados dentro dos seus respectivos formatos e recomendações que a norma técnica 6023, exclusiva a respeito de referências, é apresentada, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, dentro da área de informação e documentação. Bom, então definir referências a gente pegar o conjunto de elementos que permitem a identificação no todo ou em parte dos diversos tipos de documentos que você pode consultar ao elaborar o seu trabalho. Importante destacar que referências é o que efetivamente foi citado no trabalho. E quando a gente vai geralmente conferir os trabalhos, ou você vai para uma banca de conclusão de curso, dissertação, mestrado, tese de doutorado, geralmente das conferências que são feitas é que se efetivamente o que está citado no texto está na lista de referências e se o que está na lista de referências foi citado no texto. Então, por isso que a importância das referências estarem completas, porque o seu documento será divulgado mundialmente. Hoje a gente disponibiliza nos grandes bancos de dados, nas bibliotecas digitais e quanto mais completa a referência tiver, mais crédito tem o seu trabalho. E também lembrando você que a mesma forma que você faz a referência é a forma como foi citado, mencionado aquele documento no texto. Então, aonde que vão aparecer as referências? Pode aparecer em nota de rodapé ou fim de texto, se você optou pelo uso do sistema numérico, indicando referências em nota de rodapé, ou em lista, encabeçando resumos, revisões, resenhas. Geralmente, as referências são alinhadas à margem esquerda do texto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Em questão dos recuos, espaçamentos, não é exigido muitas vezes que se façam a margem justificada na lista de referências. Mas, porém, ainda alguns orientadores, e eu particularmente também defendo a questão de ser justificada, porque você faz o trabalho inteiro justificado, com a margem justificada. Então, a lista de referência também deveria ser justificada, mas a norma diz que pode ser somente recuada à margem esquerda. Elas são separadas entre si por espaçamento 1,5 e o recurso tipográfico pode utilizar até o negrito, itálico ou até o grifo, a gente vai, aí eu vou mostrando para vocês, de acordo com o que a gente for vendo os modelos e os tipos de documentos, essa questão do destaque ou do recurso tipográfico, ok? Bom, referenciar... normalmente nós iniciamos ela com a entrada do autor. A regra geral é sempre o sobrenome em caixa alta, vírgula, o prenome abreviado ou sobrenome em caixa alta, vírgula, o prenome por extenso. É uma opção que você pode fazer. Nas publicações na língua portuguesa, geralmente a gente vê bastante variado. As normas internacionais já estabelecem sempre o prenome abreviado. Para a língua portuguesa, há a exigência dessa pontuação, Silva, J, ponto. Porém, no idioma inglês, por exemplo, não há essa necessidade da pontuação no caso da abreviação. Por isso que a gente vê muitas publicações sem essa pontuação. Mas, regra geral, sobrenome, vírgula, prenome. Mas a gente vai ver que não é tão simples assim, que de acordo com a entrada ou com a sua descendência ou com o tipo do seu sobrenome, pode haver algumas regrinhas para essa entrada de nome, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro exemplo que a gente traz são para aqueles sobrenomes com a descendência espanhola, que por uma questão cultural, eles utilizam primeiro o sobrenome paterno e depois o materno, diferente da nossa cultura. Então, quando nós identificamos o sobrenome que é espanhol, a gente já sabe que a entrada vai ser pelo primeiro sobrenome, seguido do segundo sobrenome e o prenome. Geralmente, como você vai fazer para identificar se a sua forma de entrada está correta? Quando você consulta os catálogos eletrônicos das bibliotecas, ou mesmo na ficha bibliográfica do livro, provavelmente um bibliotecário já fez essa
classificação, na catalogação e já identificou o nome correto da entrada do autor. Então pode ser uma fonte. Em artigos de revistas ou mesmo em capítulos de livros, muitas vezes o autor já faz essa menção da forma como ele gostaria de ser conhecido. Muitas vezes, na dúvida, nós podemos também recorrer ao currículo Lattes do autor, porque lá ele também já deixa mencionado a forma da entrada correta do nome dele, ou como ele gostaria de ser conhecido. Então, na dúvida, você pode consultar catálogos eletrônicos de bibliotecas, a própria fonte do material, e na dúvida você aplica a regra geral, o último sobrenome, vírgula, o prenome, ok? Mas conseguindo identificar a questão da descendência espanhola, a gente pode seguir esse padrão. Outra situação são para sobrenomes com complemento. São casos de neto, filho, sobrinho, júnior. Em algumas situações, esse sobrenome com complemento, ele não é um sobrenome, né? Ele não compõe unicamente. Então, temos aqui o exemplo. Silva Neto Paulo. No caso do neto, convencionou-se que neto com um T, ele é o grau de parentesco. Neto com 2 T's é a grafia original do sobrenome. Então, nesse caso, é considerado sobrenome. Na dúvida, você vai consultar o documento para ver como que foi dada a entrada, ou algumas das outras fontes que eu já mencionei, que pode te auxiliar, né? Caso de neto também, quando é sobrenome feminino, ele é considerado sobrenome. Porém, em casos de júnior, filho, neto e sobrinho, para sobrenomes masculinos, ele é considerado complemento do sobrenome. Então, a entrada vai ser Silva Neto, Silva Júnior, Silva Filho, Silva Sobrinho. Né? E mais uma vez aqui reforçando, em caso de autoria do sexo feminino, neto e sobrinho são considerados sobrenomes. Outra situação que pode ocorrer são aqueles sobrenomes compostos. Geralmente ele vai envolver um substantivo com um adjetivo. Né? Espírito Santo, Rio Branco, Vila Verde, Castelo Branco, ou sobrenomes, né, ligados, São Paulo, como tem o exemplo aqui, certo? Nesse caso, a gente considera um único sobrenome, embora sejam 2 palavras que a gente considera um sobrenome composto. Outra situação que vai ocorrer são os sobrenomes que são ligados por hífen. A gente considera ele no todo, não se discute. Gama, hífen, Rodrigues, José. Outra situação que pode acontecer é a questão de sobrenomes estrangeiros que tenham aqueles prefixos, que é muito comum no sobrenome da língua portuguesa, como da Silva, de Souza, dos Santos, de Oliveira. Em algumas situações, o el, o del, o lá, principalmente nos nomes de origem francesa, germânica, holandesa, nada mais são do que, como eu já falei, né, o nosso da Silva, o nosso de Souza, de Oliveira. Porém, convencionou-se, por uma questão de estabelecer um padrão, que se o sobrenome for esses prenomes, ou esses conjunções ou preposições de ligação, estiverem em fonte caixa alta ou maiúscula, elas comporão o sobrenome. E se elas estiverem em minúscula, elas não compõem o sobrenome. Nesse primeiro exemplo, Van der Molen e Aura Fleury, manteve-se Van der Molen porque o V de Van e o D de der, né, configuraram graficamente em caixa alta, certo? E no caso dos sobrenomes brasileiros, o da, de, Souza, eles não fazem parte do sobrenome. Eles ficam ao final da frase, né, ao final da menção do autor, se for por extenso. Se for abreviado, é só o E.R. de Edmara Rodrigues. Ok? Então, são pequenas pormenores, né, que existem em relação aos sobrenomes que a gente tem que ficar atento. Mas tem as fontes de consulta que vão nos ajudar para que a gente faça a entrada corretamente da primeira informação da referência. Bom, aqui, como já foi mencionado anteriormente, a gente indica o último sobrenome e prenome, abreviado ou por extenso. Outro exemplo, né, o Santos HL ou Santos Hilton Lima. Mas vamos começar a complicar um pouquinho. Então, tínhamos um único autor. Temos que tomar o cuidado da forma de entrada desse sobrenome de acordo com todas aquelas particularidades que a gente já viu. Mas quando eu tenho 2 autores, vão entrar na referência os 2 autores. O primeiro autor em caixa alta, vírgula, os prenomes abreviados, ponto e vírgula, o segundo sobrenome, vírgula, o prenome. Então, a separação vai ser pelo sinal de ponto e vírgula.
Quando eu tenho 3 autores, a mesma coisa, vou citar os 3, ou seja, Almeida, vírgula, JC, ponto e vírgula, segundo autor, Vargas, vírgula, F, ponto e vírgula, terceiro autor, Lobato, ML. Cito na sequência, e que sequência? Na sequência em que aparece na publicação, certo? Não vamos ter que seguir ordem alfabética nenhuma, a gente vai olhar o livro, vai olhar o artigo, o capítulo, na sequência que configurar lá, você vai dar essa entrada nessa ordem. Quando eu tiver mais que 3 autores, lembre-se que a norma recomenda citar o primeiro autor e a expressão et al, significa e outros. Algumas áreas do conhecimento privam muito por manter todos os nomes. Não é errado se você quiser citar todos os autores, mesmo que for mais que 3. Algumas áreas citam e muito tranquilo, é uma questão de você padronizar no teu trabalho, mas não há essa necessidade. Então, querendo citá-los, você pode mencionar. Se for muito extenso, muitos autores, eu coloco só o primeiro, os prenomes e a expressão et al. Et, espaço, al, ponto. Bom, outras situações que nós vamos ter são situação em que o responsável intelectual, ele pode ser um organizador, coordenador, compilador. Então, ele não vai configurar como autor, ele deve ser indicado pelo seu nível de intelectualidade, de participação ali na obra. A gente vai ver mais esse detalhe e eu vou ressaltar para vocês quando eu mostrar o exemplo de quando a gente indica esses nomes de pessoas de acordo com a sua responsabilidade na produção da obra. Outra situação que nós temos, quando são os autores que são instituição, né, ou órgãos vinculados a governo ou não. Então, nesse caso, a gente vai dar entrada, nós temos que obedecer a hierarquia quando houver uma denominação genérica precedida do órgão superior, principalmente em órgãos estatais. Então, eu tenho um exemplo aqui. Grupo Telefônica do Brasil é um grupo único, a gente entra direto pelo sobrenome dele. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o nosso IBGE, que são as siglas renomadas e únicas. Embora exista o vínculo estatal e ele esteja subordinado hierarquicamente a um ministério, ele é único. Então, eu posso dar entrada pelo nome completo do Instituto. Aqui nós temos vários exemplos, IPARDES, IAPAR, IBAMA, né? O EPG, que é a nossa instituição, ela é vinculada ao governo, mas ela é única. Então, eu posso sempre dar entrada pela sigla por extenso. Lembre-se que na referência sempre a sigla deve ser denominada por extenso. E aí, quando eu tiver a questão das hierarquias estatais, eu devo seguir. Então, Brasil, Ministério, Secretaria. Pense em um exemplo muito claro. Por exemplo, Secretaria de Educação. Nós temos um município, no estado e na federação. Então, nós vamos ter Ponta Grossa, Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação. Paraná, Governo do Estado, Secretaria da Educação. Brasil, Ministério da Educação, Secretaria da Educação. Então, quando há esses nomes semelhantes de órgão e que obedecem a uma hierarquia, obrigatoriamente nós temos que referenciá-las, né, seguindo esse padrão. Outra situação que ocorre, principalmente na área das literaturas, o uso de pseudônimos, né? Então, temos também um exemplo que a gente indica a entrada pelo pseudônimo, mas na sequência a gente indica o nome original ou correto do autor, se acontecer. Podemos ter também os autores desconhecidos, que são aquelas situações em que não aparece, não configura um autor, que pode ser um editor, ou até uma revista, um jornal que é assinado, generalizado, não tem um responsável pela matéria, a gente vai indicar pela primeira palavra do texto em caixa alta, né, do título da matéria em caixa alta, e a entrada também da referência vai ser pela primeira palavra do título em caixa alta. Bom, vamos agora falar um pouquinho em relação ao título. Lembrem que até agora eu estava falando da primeira informação que vai configurar uma referência, que é o autor, que pode ser autor físico, considerando todas as particularidades do seu sobrenome, ou um autor entidade. A próxima informação que eu vou colocar na minha referência é o título. O título, geralmente, ele vai reproduzir, né, o conteúdo da obra e ele geralmente é destacado. Mas nós vamos observar que esse exemplo aqui, ele é específico para título de livros. Dependendo do tipo da publicação, vai ser outra informação que vai ter o destaque, que nós vamos ver nessa sequência. Então, no caso dos títulos de livros, o que vem destacado tipograficamente
é o título principal ou ensino de primeiro grau, não se destaca subtítulos, e aqui a gente aplicou o negrito. Você tem a opção, como já foi mostrado anteriormente, de usar itálico, o grifo, né, ou sublinhado, mas o mais comum que a gente tem visto é o negrito, tá? Mas você tem essa opção de padronizar o teu trabalho e seguir um desses tipos de destaque. Posso também, na referência, indicar tradutor, isso é bastante importante. Então, quando eu tenho tradutor, onde vai configurar meu tradutor? Eu vou ter o autor, o título, na sequência, tradução de o nome do tradutor e as demais informações da sequência de uma estrutura de referência. Edição. Edição, nós indicamos na referência a partir da segunda edição. Quando é a primeira edição, não há necessidade de indicá-la, né? E aí nós vamos ter que indicar somente a numeração da edição, a expressão ED em minúsculo, como está aqui, 5.ED. Sendo uma edição internacional, né, first, second, a gente põe lá o TH, o ND, e ainda podemos colocar, se for revisada, atualizada ou aumentada, a abreviação da palavra, como have, atual, né, explicando que aquela edição teve algum tipo de alteração ou revisão. E a imprenta? A imprenta são aquelas notas tipográficas que nós vamos pegar da publicação que vai indicar a cidade onde foi publicada, o nome do editor e o ano de publicação. É extremamente importante que quando vocês separam ou juntam todo esse material que você vai referenciar para o teu trabalho, que você tenha o hábito de deixar essas informações anotadas. Muitas vezes você vai trabalhar com um único capítulo, ou você vai trabalhar só com um artigo de uma revista. Então tenham esse hábito de deixar anotado volume, número, mês, ano, consultem a capa, a folha de rosto da publicação, a ficha catalográfica que está no verso da folha de rosto, porque ele tem informações que vamos precisar para montar a estrutura geral dessa referência. Então, criem-se por hábito. Muitas vezes você vai até uma fotocopiadora, extrai somente uma parte e não deixa todos esses dados anotados. Na hora de montar a referência, você vai sentir falta dessa informação. Então, procure sempre ter anotado. Aí tem a questão do local. Especificamente, o local é a cidade onde é produzido ou publicado o documento. O mercado editorial atual é bastante rigoroso em relação a essas normas e deve configurar na publicação. Mas havendo alguma situação em que você tenha nomes homônimos das cidades, no Brasil, nosso mercado editorial está bastante centrado, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, que não ocorrem nomes homônimos, mas pode acontecer San Juan do Chile e San Juan de Porto Rico. Nesse caso, você vai diferenciar. No Brasil, por exemplo, São Carlos SP, São Carlos SC, né? Santa Catarina ou São Paulo. Não havendo a identificação impressa na publicação do local, você sendo sabedor de alguma forma, identificou que é publicado em Campinas, por exemplo, você pode mencionar em sinal de colchetes a cidade. E ainda na impossibilidade de você não identificar de nenhuma forma o local dessa publicação, você pode usar a expressão S.L., que é uma expressão latina que significa sine loco, sem local. Mas aqui, em último caso, quando você esgotou todas as possibilidades de identificar o local onde aquela publicação foi editada, certo? Bom, depois nós temos a questão da editora. O nome da editora, não há necessidade de você indicar a natureza jurídica, as expressões SA, limitada, desde que sejam indispensáveis, né? Então, se for Livraria José Olímpio Editora, a gente usa só J. Olímpio. Se for Cosmos Editora ou Livraria Cosmos, só Cosmos. E é o que é mais comum, Editora Atlas é a Atlas, Editora Artmed, não há necessidade de indicar editora. Porém, em casos em que a gente tenha alguns nomes que possam ser confundidos com local, nós vamos indicar o ED em maiúsculo e vai ficar ed.santos, editora Santos, ed.nacional, editora nacional, ed do Brasil. Então, ed.do Brasil, porque é a editora do Brasil e não o país Brasil em si, certo?
E ainda nós não indicamos editor quando também ele é o autor. Então, temos um exemplo aqui. Então, o catálogo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O catálogo geral. Ele foi o autor é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, dou entrada pelo nome da instituição, toda em caixa alta, e indico o catálogo, local e ano. Nesse caso, subentende-se que o mesmo editor foi o autor. Quando eu não consigo identificar o nome da editora e consigo descobrir por consulta e não está impresso na publicação, eu posso indicar entre sinal de colchetes. Não havendo nenhum tipo de identificação, eu vou colocar a expressão S.N, que é uma expressão latina, sine nomine, sem nome. Não tendo nem local e nem editora, colchetes, S.L, S.N, fecho colchetes. Aqui para informar somente aquele pequena parte que é local e editora. Na sequência, a gente deve indicar a data. Eu já mencionei, quando eu falei da citação, da questão das datas, nós nunca podemos colocar o SD, de sem data. Nós temos que achar uma data, se não aparecer na publicação, contextualizá-la cronologicamente e indicar uma data certa ou provável, uma data aproximada, uma década certa, um século provável, ou entre anos ou intervalos. Essas formulazinhas aqui, colocadas todas entre colchetes, usa interrogação, usa o CA, usa dois traços, usa um traço e uma interrogação, também tem todos os exemplos no manual. E quando acontecer de vocês pegarem algum documento que tenha essa dúvida em relação ao ano em que foi publicado, podem consultar aqui e escolher a melhor forma, né, de indicar a data da publicação. Quando há coleções, né, principalmente de livros, nós vamos indicar a coleção ao final da referência entre o sinal de parênteses. Então, vamos ter lá coleção, palavra-chave, número 6, ao final da referência. Se não tiver coleção, vamos omitir essa informação. E ainda podemos ter notas ao final da referência. O que são as notas? São aqueles tipos de menção que complementam, né, como, por exemplo, anotações de sala de aula, ou publicação não publicada. E hoje o que nós temos visto muito, e é bastante comum, são a questão dos e-prints, os e-pubs, que são aquelas publicações que só tem a versão eletrônica, ou ainda é uma pré-publicação antes da versão definitiva, né? E claro que lembrando vocês, a referência é daquele documento que efetivamente eu citei e mencionei no meu trabalho. Um trabalho não publicado, para um trabalho de disciplina, até pode acontecer uma anotação de aula. Porém, a gente sabe que para um trabalho mais oficial, de uma monografia de especialização ou uma dissertação e tese, a gente geralmente vai tentar utilizar aqueles documentos efetivamente revisados por pares e né, considerados científicos. E às vezes o não publicado nem sempre ainda passou por revisão de pares e tem a mesma validade ou mesma conceituação que tem um que passa por todo um processo seletivo e de critérios para publicação. Bom, então agora, até ali foram alguns pequenos detalhes, algumas pequenas dicas que vocês precisavam saber a respeito da elaboração da referência. Nós vamos direto aos exemplos. Vamos começar indicando um livro no todo. A regra, então o nosso manual, ele traz muito claro para vocês a estrutura que deve ser a referência, o exemplo. Então, um livro no todo, a gente sempre vai indicar o sobrenome, o prenome de um ou dois ou três autores, o título destacado tipograficamente, a edição, o local, o editor, o ano de publicação e o número de páginas. Número de páginas, geralmente, é o total. Algumas pessoas não colocam o total porque, às vezes, é uma informação irrelevante nesse momento. Mas, se tiverem, podem colocar. Então, aqui nós temos dois exemplos, né, de modelo de uma estrutura de um livro no todo. Mas nós temos que considerar aqui também outros exemplos, né? Lembrando que hoje nós temos muitos e-books que são retirados da internet, nem sempre são impressos. Nesse caso, que são de acessos eletrônicos, é importantíssimo termos o endereço, a URL de acesso, a data de acesso também, né? O dia, o mês, o ano, seguindo rigorosamente esses modelos. Aqui, só para destacar para vocês, olha, a questão da
quando a gente falou da referência somente justificada na margem esquerda. Vejam que aqui é uma referência justificada em ambas as margens, né? Então, vai acontecer justamente essa questão do espaçamento em branco ou desajuste. Por isso que a norma diz que se a referência ficar somente justificada na margem esquerda, ela está correta. Porque daí vai evitar esse tipo de grandes espaçamentos. E outro detalhe importante que eu vou lembrar vocês é que as URLs, quando são destacadas, em alguns momentos elas ficam na cor azul, já dando o link, né, em algumas situações. Porém, cuidem que se vocês forem imprimir o trabalho de vocês em uma impressora preto e branco, muitas vezes esse endereço de acesso não vai sair. Então, nas impressões, a gente geralmente acaba selecionando, colocando em fonte preta, né? Ou até, em alguns momentos, alguns fazem as quebras dos endereços para que ele fique adequado e ajustado, né? Na margem justificada. Então, aqui só um pequeno comentário. Bom, mas outra situação. Veja bem, se você consulta um livro lá de 10, 15 capítulos, um livro de 300 e poucas páginas, e efetivamente, o que você usou no teu trabalho? Você usou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 1 e 2, capítulo 1 e 15. Então, nesse caso, não há necessidade de você referenciar o livro por completo. Você vai referenciar o livro, a parte do livro que efetivamente você citou, ou o capítulo efetivo que você fez a menção da citação. Então, nesse caso, a gente tem todo um modelo também de como elaborar a referência do capítulo do livro. Então, veja lá. Aqui eu tenho uma situação em que eu tenho o livro sem autoria própria, ou seja, o autor ele compôs o livro inteiro, estruturado em vários capítulos, e ele é autor de todos os capítulos. Nesse caso, como que eu vou fazer a referência? Sobrenome, prenome do livro, o título do capítulo que eu utilizei, a expressão in. Posso usar o tracejado de 6 espaçamentos, que significa que é o do mesmo autor, anteriormente mencionado, o título do livro. Aí observem que aqui é no título do livro que vai ocorrer o destaque tipográfico. No caso aqui, em negrito. A edição, local, data, e daí nesse caso eu devo ao final indicar página inicial e final do capítulo. Então nós temos um exemplo aqui de um livro impresso, de um livro extraído da internet. Mas eu também posso ter um livro que é compilado, organizado, em que vários autores compõem o artigo, né? Aliás, o capítulo, os vários capítulos. Então, o que vai acontecer? Aí usei também alguns capítulos, não usei o livro no todo. Então, eu vou indicar somente os capítulos que eu utilizei. Temos um exemplo aqui. Nesse caso, lembrem, muda. Né? Cada artigo foi escrito por um autor. E aí teve um organizador, um coordenador, um compilador. Voltando aqui àquele exemplo anterior que eu havia mencionado, quando é que eu vou usar o autor responsável pela obra e ele não sendo o autor especificamente? Então, ou seja, ele é um coordenador, um organizador, um compilador. Então, aqui estão os exemplos. Então, veja lá, eu vou ter o sobrenome e prenome do autor da parte referenciada, o título da parte referenciada, aí sim, sobrenome, prenome, título, edição, local, editor, né? Ano, da parte que eu usei. Então, temos um exemplo aqui, ó. O Bise GP escreveu Modelo de Gestão da Bacia do Alto Iguaçu em Pisani, que foi o autor, Manual para Elaboração do Plano de Manejo, né? A edição, o local, editor, data. Esse capítulo é o capítulo 2, que está da página 73 a 87. E esse outro caso, eu tive um organizador. Então, Bertolino escreveu buscas em base de dados, em Ramos, Maria Teovina, que foi organizadora. Daí é aqui que nós fazemos aquela especificação do grau de responsabilidade dele na publicação. Foi organizador? Foi compilador? Foi coordenador? O título do livro original, né, destacado, local, editora, ano, página inicial e final. E aí temos os outros exemplos também daqueles que são extraídos da internet. Eventos. Temos um exemplo de como citar o evento no todo. Não vou me ater muito aqui, já vou passar para outra situação, porque geralmente você não usou o evento inteiro no teu trabalho. Você selecionou alguns trabalhos apresentados nesse evento. Então, o mais comum vai ser você referenciar o trabalho que você selecionou. Então, vamos ter toda ainda aquela estrutura. Sobrenome, prenome, o título do trabalho, a expressão in,
o nome do evento completo em caixa alta, vírgula, o número do evento. Então, às vezes tem lá, 25º Encontro Nacional de alguma coisa. Então, pensem que, muitas vezes também em algarismo romano, aqui nós vamos passar para algarismo arábico, o ano de realização, a cidade que foi realizado, a expressão anais, reticências, e observem que daí são os anais, que são destacados tipograficamente, aí cidade, editor, o ano e página. Aqui temos um exemplo de disquete, que já nem existe mais, exemplos de CD-ROM, na época que tinha os CD-ROMs, e o mais comum são agora os anais eletrônicos, que é a praxe mais praticada agora, atualmente, né? Você disponibiliza no próprio site os trabalhos apresentados nos eventos. Então, aqui temos que seguir toda a regra também de autor, título, expressão in, nome do evento, número do evento, data de realização do evento, local de realização, anais eletrônicos, reticências, destaca-se tipograficamente, local, editor, ano, o endereço de acesso, a data de acesso. Por isso a importância de ter esses dados todos registrados na hora de elaborar a referência. Periódicos também temos como referenciar uma revista no todo, mas a gente já vai passar direto para o artigo do periódico, porque você nunca utiliza a revista inteira. Você seleciona, né, alguns artigos daquele fascículo, daquela edição. Então, veja lá, autor, título, o título da revista ou do periódico onde foi publicado, sendo que é o título desse periódico que vai ter o destaque tipográfico, cidade de edição da revista, volume, número, página inicial e final, mês de cobertura e o ano. Se foi extraído da internet, a URL de acesso, a data de acesso. Observem que para nós, na ABNT, nós colocamos V.32, que é o volume, N.3, 2003. Porque a ABNT estabelece dessa forma. Se vocês verem algumas publicações internacionais, vocês vão ver que às vezes essa numeração era colocada entre parênteses com 2 pontos, mas daí é um padrão de uma outra norma. Na ABNT, obrigatoriamente, é V de volume, não é vol, né? P ponto da página, certo? Mas tudo isso, gente, eu friso bastante que nunca é um conteúdo decorativo. O manual, realmente, ele é uma fonte de consulta para aquela questão específica que você tem. Artigos em jornais também, semelhante aos periódicos, né? Também tem todo aqui o modelinho de estrutura, tá? As teses, dissertações, monografias e trabalhos, esse é um documento bastante pesquisado, principalmente nas pós-graduações, onde você vai ver tudo que já foi feito, ler os materiais que já foram publicados, né, ou já estudados e pesquisados. Então, também tem toda uma estrutura de apresentação, né? O autor, o título, nós temos que especificar o ano que foi defendido, o total de folhas, o nível que foi feito, lembrando, né, tese para doutorado, dissertação para mestrado, monografia para especialização. Aí a gente coloca o nível, né, doutorado em gestão, alguma coisa, a hierarquia da faculdade onde foi defendida, a cidade e o ano. Aqui para uma dissertação, mestrado em que área que foi, que escola que foi, nesse caso aqui foi baixado da internet, então o URL de acesso e a data de acesso. Aqui um exemplo de trabalho de conclusão de curso, um trabalho de aprovação de uma disciplina, enfim. O manual traz todos os exemplos e tenta deixar bastante minucioso os exemplos e as possíveis formas de você consultar. Documentos jurídicos. Eu trago para reforçar para vocês porque para cada tipo de publicação de leis ou em suas diferentes possibilidades, né, uma lei, uma resolução, um decreto, uma portaria, nós temos que obedecer a hierarquia e também aquela situação, né, município, estado, federação. A Constituição brasileira também tem uma bem pormenor aqui da sua estrutura de apresentação, tá? Então, tudo isso tem no manual para vocês consultarem. E aí, lembrando, né, se é uma lei estadual, Paraná, se é uma lei federal, Brasil, se é uma lei municipal, Ponta Grossa, devemos destacar tipograficamente o tipo de legislação que estamos referenciando, né? Aqui tem outra situação, ó. Se ela também foi publicada numa revista, a gente vai destacar o título da revista.
Se foi pego num site, e hoje está sendo muito comum a gente entrar Supremo Tribunal Federal, TRT, enfim, né, os vários órgãos vinculados à produção das legislações brasileiras. Então, a gente tem que também obedecer toda essa hierarquia e aí indicar o URL de acesso e a data de acesso. Páginas da internet, a gente já comentou. Não tem muito segredo também, é referenciar o autor se tiver, o título, o endereço de acesso, a data de acesso. Se não tiver o autor, a gente entra pela primeira palavra do título em caixa alta e obedecendo aquela regra geral de apresentação. Destaco também, a gente pode fazer referenciações de e-mail, né? Tem um modelo no manual, listas de discussões, que hoje são os grupos de discussão que a gente pode participar. E uma outra situação que tem ocorrido bastante são a questão dos resumos. Hoje, quando você faz grandes pesquisas em bancos de dados, muitas vezes a publicação original ela é em alemão, russo, chinês, uma língua que por mais que você não vai ter acesso pegando o original. E muitas vezes a gente trabalha só com os resumos, porque está em inglês, são indexados por inglês e pelo menos a parte do resumo vem no idioma mais acessível. Então, a gente deve referenciar que o material utilizado foi o resumo. Ou então, se eu peguei isso de um indexador, como por exemplo, Psychology Abstracts ou Chemical Abstracts, enfim, a gente deve indicar de onde tirou e discriminar que nós trabalhamos com resumo. Hoje, se você faz um portal da CAPES, esses grandes editores que estão disponíveis, geralmente eles disponibilizam esse resumo e é a fonte de consulta. Bom, temos situações também para documentos cartográficos. Então, se você for referenciar um mapa, um globo, né, mundial, enfim, tem algumas regrinhas e algumas padrõezinhos básicos, né? Por exemplo, o mapa tem que colocar escala, algumas dimensões, tem que ver como fazer esse modelo, olhar. A Atlas, né? Aqui um outro exemplo. E ainda existem outras situações que a gente comenta aqui, que ainda na norma nós chamamos de documento no prelo, ou seja, aquele documento que ainda não foi efetivamente publicado, mas está lá quase saindo para ser vendido ou para o mercado editorial. Então, hoje o mais comum que a gente vê é o EPUB, o ePrint, né? Ou seja, está aguardando ainda a publicação oficial, mas ele já está disponível e eu posso consultar. Então, alguns tipos de publicação que ainda constam, e eu acredito que até na reformulação dessa nova norma, esse tipo de informação assim, seja até mais atualizado e mais trazido para uma realidade mais atual, certo? Bom, e a questão das ordenações das referências? Geralmente, no sistema AutorData, lista de referências em ordem alfabética ao final, nós podemos utilizar esse tracejado, que significa o autor anteriormente mencionado, e os dois tracejados significa o autor e o título anteriormente mencionado. Então, é uma forma de se usar. Se você não quiser utilizar esses tracejados, você pode repetir o autor, né? Se houver quebra de página, por exemplo, essa próxima informação for ficar em outra página, o recomendado é que não se utilize o tracejado e que se repita novamente o autor. Bom, então até aqui nós tivemos uma pincelada geral na norma 6023, que trata das referências de documentos na área de informação e documentação. Não extrapolamos todos os exemplos, não demos todas as possíveis formas de referenciar, porque você pode referenciar todo tipo de documento ou até outro tipo de material, uma escultura, uma pintura, uma obra de arte, enfim, vídeos, produções, entrevistas, enfim. O importante que a gente quis destacar para vocês é que a norma de referência, ela tem essas particularidades de cada tipo de documento ter uma rigorosidade das informações que devem ser descritas. Importantíssimo que sejam completas, que atendam esse padrão, principalmente quando você vai publicar artigos ou mesmo seus documentos produzidos num ambiente acadêmico, que depois ficarão num catálogo de uma biblioteca, num banco de dados, uma base de dados internacional,
internacional, por isso o padrão. Então, não é um conteúdo decorativo, reforço novamente, o manual ele foi feito justamente para orientar, exemplificar, e é um manual de consulta cada vez que você for fazer. A biblioteca até orienta, né, é um serviço que nós prestamos para os alunos, para a comunidade tanto interna quanto externa. Na dúvida, tem o tal documento, aqui é um relatório técnico, como que eu faço a referência? É uma bula de um remédio, né? Então, alguns exemplos a gente tentou né, deixar no manual com os exemplos, mas não conseguimos ser exaustivo, né, a todo tipo de publicação, e aí você tem que usar o bom senso, muitas vezes, se você não encontrar um exemplo no manual, consultar um bibliotecário, ou mesmo tentar seguir os padrões gerais que a norma recomenda para você elaborar a referência do documento que você consultou. Mas, para trabalhos acadêmicos, a ideia é que a gente tenha, pelo menos, contemplado a grande maioria dos trabalhos que são utilizados para a elaboração desses documentos formais que vocês vão apresentar para uma avaliação, para uma banca, para cumprir o objetivo de entregar um trabalho formalmente dentro da apresentação formal, com as citações corretas e com a referenciação dos documentos corretamente. Então, muito obrigado, continuem consultando o manual e espero que vocês tenham agregado alguns conhecimentos e que recorram sempre que necessário, né, às consultas para referenciar o seu trabalho da forma mais correta possível. Muito obrigada.